Página 85, do livro 5, A Fuga das Igrejas Anabatistas devido à perseguição do catolicismo. Vamos ao item 59, Bento de Núrcia. O ano é o ano 547 da era cristã. Bom, esse é um católico, mas que ele também é importante para a história, né? E aí eu resolvi, você já deve ter ouvido falar, conhecido como São Bento, tem até aqui no Rio de Janeiro Colégio São Bento, né? E esse homem foi exatamente homenageado porque ele foi um destaque nessa área da Igreja Católica. O comentário diz: foi o organizador dos mosteiros católicos. Bento de Núrcia, que viveu de 480 a 547, adotou uma prática que era estranha à história da Igreja. O ato de se isolar da sociedade era comum entre religiosos pagãos e até na seita judaica essênios, mas não no cristianismo. São Bento tinha fama de ser telepata, ou seja, conseguia ler o pensamento das pessoas. Bento de Núrcia organizou as regras daquele que desejava viver como monge. As regras foram publicadas na obra Regras de São Bento, com 73 capítulos. A criação dos mosteiros foi importante para a preservação do texto bíblico. Aqui, vamos dizer, um ponto que a Igreja Católica, ela podia, por exemplo, manipular a Bíblia como ela fez. Nós estamos no ano 547, né? Já são mais de 200 anos, 230 anos que ela fez aquela alteração no Concílio de Nicéia, colocando livros apócrifos na Bíblia. Mas ela tinha a obrigação de continuar copiando a Bíblia. Ela tinha a obrigação de continuar copiando a Bíblia, e isso ela não conseguia ocultar. Mesmo assim, nós sabemos na história que ela vai fazer de tudo para o povo não ler a Bíblia, não ouvir a Bíblia, não conhecer a Bíblia. Ok? Mas, como eu sempre digo para vocês, dentro do catolicismo tem pessoas, a grande maioria ali dos católicos, eles estão sendo enganados. Estão acreditando nessa história que se eles, quando eles morrem, a alma deles vai para o purgatório e eles dependem do padre ir lá dar uma ordem para a alma deles sair do purgatório. Eles acreditam nisso. Enquanto a Bíblia é bem clara, o que nós ensinamos, que a pessoa morreu, segue-se o juízo, não existe nada de purgatório. Tudo isso é para justificar a invocação ao mundo dos mortos. Então, muitas dessas pessoas que ficavam nos mosteiros, o trabalho deles qual era? Era, por exemplo, copiar o texto da Bíblia, até porque o povo não podia ter a Bíblia, mas cada igreja que eles abriam, né, tinham que ter cópias da Bíblia lá. Então os monges faziam isso. E esse Bento de Núrcia foi aí o homem que é considerado o organizador desse trabalho. E concluo: a Babilônia apocalíptica não podia impedir a cópia dos pergaminhos, mas se pudesse, ela impediria. Porque na história, como eu disse para vocês, ela vai colocar a Bíblia como proibida de ser lida pelo povo. Quando nós vamos estudar a vida de um anabatista chamado John Wycliffe, na Inglaterra, quando ele traduz a Bíblia para a língua dos anglo-saxões, a língua da Inglaterra, o inglês, eles são perseguidos pelo Papa, assim, de uma violência tremenda. Os pregadores que John Wycliffe manda por toda a Europa, o Papa manda exércitos atrás deles. E ele não conseguiu matar John Wycliffe, porque na época a Inglaterra não entregou ele para ser julgado e morto pelo Papa. Mas 100 anos depois que John Wycliffe morreu,
o papado mandou exumar os ossos dele e queimar os ossos dele. Para vocês terem a ideia do ódio que eles têm contra os cristãos.